Açaí, Guardiã, Zoom de Besouro, um imã. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oiê, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 1982. A gente vai voltar 40 anos no tempo que o Nick era novo ainda, era uma criança, pra gente relembrar alguns trabalhos mais incríveis dessa época. E para participar, a gente sempre tem alguém aqui também dos anos 80, que é o Fernando Richbiter. Ele está de volta aqui gravando com a gente. Seja muito bem-vindo, meu querido. Oi, gente. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu tinha feito 1980. Agora eu quero essa cadeira cativa de fazer 84, 86. Todos os pares eu vou fazer, hein? Boa. Quando o assunto é sustentabilidade, a Heineken, patrocinadora do Balaclava Fest 2022, tem investido em uma série de iniciativas que vão do uso de energia renovável à implementação de microflorestas urbanas em diferentes capitais brasileiras. Todas essas metas e propostas da marca você encontra no site heinekenenergiaverde.com.br, como a gente já falou nas últimas edições do programa, mas é muito importante frisar que na luta pela preservação do meio ambiente, eles não estão sozinhos. E quando o assunto é música, diferentes artistas têm pensado em como promover seus trabalhos de forma cada vez mais sustentável. É mesmo, amigo. Uma banda que eu gosto muito e que tá super dentro disso que você falou é o pessoal do Pearl Jam, que desde 2003 avalia o impacto ambiental gerado por turnês que eles fazem. Ó que legal, a banda já desembolsou mais de 2 milhões de reais em projetos ambientais, como o reflorestamento da floresta amazônica peruana e brasileira, para compensar as emissões de carbono ocorridas durante essas turnês pela América Latina. Outra banda que também tem buscado soluções sustentáveis para promover suas turnês é o pessoal do Massive Attack, que é uma banda que eu amo. O grupo britânico de trip hop sempre teve um discurso ambiental muito forte ao longo de toda a sua carreira, mas nos últimos anos eles decidiram botar isso em prática, desenvolvendo desde estudos a ações práticas que evitam diminuir a emissão de dióxido de carbono durante suas turnês. Outro artista que leva isso à risca é o Jack Johnson. Para ter uma noção, sempre que o músico havaiano sai em turnê, ele cria medições de rastros de dióxido de carbono, estimula a redução de lixo por meio do descarte para reciclagem e investe no consumo de produtos locais e de agricultura familiar. A nossa querida Bjork, que esteve recentemente no Brasil, é outra que há anos tem incorporado pautas ambientais em seus trabalhos. Eu sou apaixonado por ela. E além de ter participado de diversas campanhas de conscientização, a cantora islandesa usa da própria música para promover esse tipo de discussão, como a faixa Natura, parceria com Tom York do Radiohead, e os próprios álbuns Biofilia, Utopia e Fósforo, que se aprofundam em questões relacionadas ao meio ambiente. E aí, que outros artistas que você acompanha promovem música de maneira sustentável? Conta pra gente lá no nosso Instagram e não esquece de dar uma passada no heinekenenergiaverde.com.br para ver essas e outras iniciativas sustentáveis que a Heineken tem desenvolvido por aí. Heineken no Balaclava Fest. Beba com moderação, se beber, não dirija. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm. Lá você pode comentar, interagir, engajar. Além disso, você pode apoiar a gente a partir de R$5 lá no padrim.com.br/podcastvfsm. Por lá você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as gravações, como hoje temos aqui sala cheia, né, Kleber? Hoje só os cheirosos aqui. Tuane Malman, ela que usa perfumes importados, o Matheus Ernest, que usa perfume de revistinha, o Jefferson Kozenieski, que usa sabão de coco, o Pedro Carvalho, que usa detergente, e o Fabrício Neri, que tem seu cheiro doce natural. Além disso, você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está ouvindo. Deixa ali as estrelinhas, se tiver espaço para comentário também comente. É isto. Boa! Vamos falar sobre música, gente? Vamos! Bora! 1982, começa com a perguntinha clássica aqui. Fernando, onde você estava em 82? Você já era nascido? Você já era vivo ou não?
Não, eu tava no Cosmos ainda, esperando minha vez, mas nesse ano chegou meu irmão mais velho, né? O primeiro filho dos meus pais, o Daniel. E com ele, todos os amigos dele, de 1982. Então eu conheço bem essa raça de nascidos em 82, assim. Eles me torturaram seguidamente, enfim. Me fizeram sentar em formigueiro, etc. O próprio neguinho do pastoreiro, ele. É uma galera que eu conheço bem. Eu sou de 87, né? Mas conheço bem essa turma de 82. Tem uma série de traumas com esse pessoal aí. Boa. Nick já era barbudo nessa época, né? Já era vivo. Sim, de espírito já era comunista. velho. Sim. Tava ali na Diretas Já, quase, bem que foi um pouco depois, mas enfim, tava lá lutando pelos direitos. Tá preservado. E olha só o que aconteceu em 1982. O presidente do Brasil era o João Figueiredo, que foi o último presidente durante o período da ditadura militar. Ele permanece até 1985. Em 82 nasce uma caralhada de bandas bem importantes pro rock BR, pro B-Rock. Caso de Legião Urbana, Titãs e Capital Inicial. Em 19 de janeiro morre Elis Regina, ela que havia nascido em 1945. Até hoje tem várias polêmicas envolvendo a questão do laudo médico que foi produzido na época. Em 29 de janeiro nasce o cantor Adam Lambert, ele que ficaria muito sucesso no programa... É o Idols, American Idols, né? Que ele faz sucesso. Não faço ideia, só que ele foi nessa tocar no aula eu Queen não depois. fui. Nessa aula eu tudo que não eu fui. sei. Ah lá, o Ele Fabrício falou falou que sim. Em 11 de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral concede o registro definitivo do Partido dos Trabalhadores, o PT, por unanimidade de votos. Então estava ali começando esse período de reabertura, novos partidos surgindo. Em 8 de março, nasce a cantora, atriz premiadíssima Marjorie este ano, ela que é pisciana aí. Em 2 de abril, a Argentina invade as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas. E quem viajou já para a Argentina sabe que isso é uma ferida muito forte em tudo o que você passa. Sempre tem a Malvinas, são da Argentina, então tem vários monumentos dessa época. São mesmo. As sulistas aqui. Sulistinhas. Somos latinas sempre. Em 24 de abril, nasce a cantora Kelly Clarkson, aí outro grande fenômeno do pop dos anos 2000. Em 8 de junho, acontece a tragédia do voo da VASP 168, aeronave que partiu de São Paulo com destino à Fortaleza, com 128 passageiros a bordo, 9 tripulantes, se chocou contra a Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, e não houve sobreviventes. E durante muitos anos, esse foi o maior desastre aéreo aqui no Brasil. Ele só seria superado ali nos anos 2000. Em 5 de novembro, a maior hidrelétrica do mundo, a usina hidrelétrica de Itaipu, é inaugurada pelo presidente João Figueiredo do Brasil e Alfredo Stroessner, o pedófilo filho da puta do Paraguai, admirado por Bolsonaro, sempre bom relembrar aqui, e por consequência, nasce o quê? A cidade de Itaipu. De Itaipulândia. Porque a antiga Aparecidinha do Oeste seria toda Morta. coberta pelas águas ali, ficaria submersa. E ali, anos mais tarde... Aparecidinha do... Oeste. Puta, oh, não dá, perfeito. Aquele filme Narradores de Javé, que eles são destruídos pela hidrelétrica. E aí seria criada anos mais tarde o município de Itaipulândia ali, e a gente ia morar nessa cidade. Em 15 de novembro são realizadas as eleições diretas para governadores, senadores, prefeitos, deputados federais e deputados estaduais. Em 23 de novembro morre um nome importantíssimo da música brasileira, que era Adoniran Barbosa, que era cantor sambista e amiguíssimo da Elis Regina. Então é muito curioso que eles dois que sempre foram parceiros criativos, eram muito amigos. A Elis era apaixonada pela obra do Adoniran, ele veio a falecer. Em 8 de dezembro nasce a Nicki Minaj, cantora, compositora, rapper e atriz trinidadiana. E em 13 de dezembro são presos os membros do Partido Comunista Brasileiro por participarem do 7º Congresso do próprio partido em São Paulo. Ou seja, estava nascendo o partido à torta e direito ali, tinha eleições rolando, mas as perseguições aos comunistas ainda rolava solta. Apesar de ter 100 anos, o partidão viveu a maior parte da vida na ilegalidade, né? Então, assim... E é o que o Fernando falou, até hoje tá rolando essas porra.
Vamos para os discos brasileiros, meus amigos. Eu lembro que desde a edição que o Fernando participou, que foi de 1980, e a de 1981 que a gente gravou com o Marcelo Costa, a gente comentava o quanto esses primeiros anos da década de 1980 eles eram meio mortos, assim, era um período meio de transição, a galera estava saindo da década de 70 meio perdida, esses grandes nomes da música brasileira eles estavam meio deslocados no tempo ali, não tinham obras tão impactantes. Por outro lado, a gente chega em 82, assim, com uma sequência de obras. A galera se achou. Se encontrou, finalmente. Eu quero começar perguntando pro Fernando, qual que é o seu disco brasileiro favorito desse ano maravilhoso? Olha, eu amo Djavan, né? Assim, o primeiro CD que eu comprei na minha vida com 7 anos foi o que ele lançaria 10 anos depois, né? Que é o Coisa de Acender, de 92, que tem C, grande sucesso. Nossa. Tem Linha do Equador, que eu era apaixonado, assim. Eu acho que eu comprei por causa desse disco. E, obviamente, o Luz é a grande obra do ano de 82, né? Sim. E eu acho que ele dá uma sobrevida a essa MPB oficial, assim, né? Porque ele moderniza o som, ele traz um outro tipo de composição, e acho que o próprio Caetano se reinventa observando o Djavan, então acho que é um disco que vem para trazer novidades e reorientar essa turma que estava meio sem assunto, né? Como vocês estavam falando aí também. Sim. Concordo demais. O Renanzinho já gravou até um programa especial com o César Lacerda sobre esse disco. Pra mim é muito bonito tudo que tem ali. Tipo, essa mistura de soul, de R&B, a participação de Stevie Wonder, o fato de que ele teve gravações nos Estados Unidos. Pra mim é de um refinamento estético, assim, do princípio ao fim, sabe? É muito perfeito. Né, e assim, até hoje ele é um disco redondíssimo, assim. Eu fui ouvir depois do Renan gravar, porque eu nunca fui muito fã do Djavan, e eu ouvi, eu fiquei de cara, assim, falei, caralho, isso aqui muito bom. Podia ter sido gravado ontem, sabe? Tipo, maravilhoso. E muitos hits, né? Eu ia falar que eu imaginava que alguém de vocês ia falar sobre esse disco. Eu guardei comentários para outro disco. Mas enfim, inclusive, eu fico muito feliz de estar aqui porque eu sou muito fã de vocês e ouvi o episódio. Eu vou falar mesmo. Para com isso. Eu ouvi o episódio que vocês falaram do Luz, né? Foi o Renan e o César Lacerda, que é um grande amigo meu, e eu fiquei muito feliz com esse episódio. Foi um episódio muito bacana que vocês falaram sobre várias sutilezas que o disco traz da visão do Djavan, porque o Djavan não era um cara que era verborrágico como Caetano, né? Ele é um cara muito dos símbolos, das intenções mais subliminares e tal. Enfim, ele não era um cara com uma verborragia conceitual, né? Mas pelas canções dele, ele conseguiu, desculpa o trocadilho, mas iluminar, assim, várias questões daquela época, né? Um disco muito, muito belo, assim. E a participação do Stevie Wonder, que alguém comentou aí, é de cair o queixo, né? Assim, aquela gaita que vai naquela nota agudíssima e tal, enfim. Eu e o César Lacerda, a gente sempre canta, Samurai, que é a música que o Stevie Wonder participa, a gente sempre canta em karaokê, achando que a gente vai, tipo, arrasar, mas é muito difícil cantar essa música. E sempre que, na parte que fala assim, mas eu tô tão feliz, me dá vontade de chorar, porque é de uma beleza muito grande, assim, sabe? Assim, é muito Brasil dando certo, assim, nesse disco, assim. Então, eu adoro esse disco e adorei o que vocês falaram naquele episódio. E eu acho curioso você falar dessa questão de como o Djavan influencia todas essas outras pessoas, né? Que eram esses medalhões que vinham dos anos 70, assim. Porque a Gal tinha gravado Açaí no ano anterior. O Caetano vai trazer o próprio Djavan pro disco dele, de 82. Eles vão gravar Sina no Cores e Nomes, que eu acho um disco excelente do Caetano. Eu gosto muito dessa fase do início dos anos 80. Tem gente que não embarca muito, mas eu acho uma fase fantástica. E eu acho Cores e Nomes um disco muito, muito lindo desse outro momento do Caetano. Assim, é um disco mais... Tem umas coisas mais pop, eu acho que ele vai se comunicar com as pessoas de outra maneira. E acho muito bonito quando ele traz o Djavan para cantar
Sina, mas tem outras coisas muito belas, como Gênesis, Sonhos, Surpresa, um canto do afoxé para o bloco do Ilê, que depois o David Byrne resgataria nas coletâneas dele. E ainda tem Ele Me Deu um Beijo na Boca. Eu acho esse disco, assim, fantástico. E eu acho que é um pouco dessa representação dessa época. E ainda tem… E esse disco ainda em vinil, ele tem uma edição super bonita que abre e tem uns recortes na capa, umas coisas que é bem, tipo, muito espírito do tempo, assim. Eu só ia falar porque essa é a fase do Caetano com a outra banda da Terra, né? E é uma sequência de discos realmente fenomenal, porque… Sim. 79 tem o Cinema Transcendental, 81 tem Outras Palavras, aí o Cores Nomes, que é o penúltimo com a outra banda da Terra, e depois o Uns, que eu adoro, né? E é um disco bastante doloroso também, porque começa com Queixa, né? Que é a música do divórcio dele com a Dedé. E, enfim, tem Trem das Cores, que é sobre o caso que ele teve com a Sônia Braga. Enfim, é um disco muito, muito bonito. E você falou do Ele Me Deu um Beijo na Boca, que acho que é uma faixa que… Ele observa e comenta o entorno cultural, né, e político daquele momento. Sim. E é uma coisa que ele foi começando a fazer quase de maneira ritualística em discos posteriores, né? Uma música que comenta o estado das coisas, né? Tem o Estrangeiro no disco Estrangeiro, depois tem o Fora da Ordem no Circulador, depois tem o Haiti no Tropicalia 2, o Perdeu no Titi, né? De 2009, enfim… Essas grandes músicas de comentário social e político e cultural é uma grande canção. Eu adoro esse disco também. Outro medalhão da música brasileira que volta de um jeito fenomenal em 1982 é o Gilberto Gil. Ele lança o Luar em 1981, que é um disco mais contido, mais reflexivo. E no Umbanda 1 de 1982 ele vai lá em cima, mostra o Gilberto Gil em sua melhor forma. E tem pra mim uma das sequências de composições mais bonitas da carreira do Gil, que é a sequência formada por Andar com Fé, Drão e Esotérico, assim, ó, é em sequência, essas três, assim, cara. Você ouve isso, não tem como não ser atingido, e mais que isso, é muito bom que ele abre para uma fase muito bonita do Gil, que é uma das minhas fases favoritas, que é a dos anos 80, porque logo do ano seguinte ele lança o Extra, em 84 ele lança o Raça Humana, e em 85 ele lança o Diadorim Noite Neon. Então, assim, cara, que artista fantástico que já vinha de uma sequência de obras fantásticas na década de 70, né? São muitos hits nesse disco, né? E eu acho engraçado que eu acabei de falar de Queixa, que era a música da separação definitiva com a Dedé. E nesse disco do Gil, que tem o Drão, que é a música sobre a separação da irmã da Dedé, né? Que, enfim, que era a Sandra, que era casada com o Gil. Então, tem essa sincronia do momento da vida do Gil e do Caetano que eu acho muito curiosa, assim. Já que a gente tava falando dos baianos, acho interessante citar o Minha Voz, da Gal, que a gente chegou a comentar no episódio anterior que a gente fez especial sobre a Gal. É um disco, inclusive, que ela vai gravar também de novo de Djavan com Azul, mas eu acho que as mais bonitas desse disco são Dom de Iludir e Minha Voz, Minha Vida, que é do Caetano, e Musa Cabocla, que é do Gilberto Gil e do Ali Salomão, que são lindíssimas. E nesse ano de 82, a Bethânia lança Nossos Momentos, que é um ao vivo super bonito, e eu acho que tem um pouco dessa pegada que ela ia seguir fazendo nos ao vivos até hoje, assim, tem bem essa construção, e é talvez um dos que tem a melhor qualidade técnica já em relação aos ao vivos que ela fazia nos anos 70, que eram mais tecnicamente um pouco diferentes. Eu acho que os Nossos Momentos, assim, abre bem para mostrar a força que a Bethânia tem no ao vivo, assim. Voltando os ouvidos para o Rio de Janeiro, é muito importante falar dessa cena New Wave que estava se formando ali. E a gente tem ali pelo menos 3 discos que são verdadeiras coletâneas, assim, de clássicos. Que é o primeiro álbum de estúdio do Barão Vermelho, que tem, assim, só sucessos. Tem Down em Mim, tem Todo Amor que Houver Nessa Vida, tem Bilhetinho Azul, assim, é um baita trabalho, assim, do Cazuza como compositor, como poeta. Mas tem a Blitz, com as aventuras da Blitz, que talvez seja junto ali com o nascimento da Gangue 90, um ponto de consolidação dessa New Wave no país, de olhar para o que está sendo feito lá fora e trazer para cá de um jeito bastante sacana e bastante provocativo, tanto que 2 das músicas do disco saíam censuradas de fábrica, saíam riscadas ainda, pegando essas coisas do resquício da ditadura. E a Lulu Santos, com Tempos Modernos, que
Álbum Putz, de estreia. É o disco de estreia, só que de um cara que já vem muito maduro ali. Ele vinha do trio do Vimana, né? Que era aquele trio que ele tinha formado com o Lobão e... Quem que é o outro? O Rich, não era? E o Rich, exatamente. Mas ele estreia de um jeito, assim, espetacular com esse trabalho e eu acho que ele aponta... Ele pisa muito decidido no sentido de que ele seria um dos grandes hitmakers da música brasileira pelos próximos anos, né? Exatamente. Começar uma carreira com tempos modernos, tipo, sendo a primeira faixa do primeiro álbum de estreia. É muito incrível, assim. E é engraçado que ele via de um rock super torto, assim, super esquisito da banda dele. Prog, antiga, né? Um negócio super prog. Pra e aí ser ele o vai rei do pop. pra ser, tipo, o maior hitmaker dos anos 80, assim. Tipo, é muito foda. Ele faz amizade com o Nelson Mota, né? Aí tudo muda. A canção título é maravilhosa, né? Assim, uma vez eu tava... Porque assim, Lulu Santos, né? Você sempre ouviu, você não presta atenção exatamente do que fala a letra. Ô, louco. Mas uma vez eu tava almoçando com um amigo, um baterista recifense, o Júlio, um grande baterista. E ele falou, pô, essa Júlio letra... que tá ouvindo a gente. Beijo. Beijo, Júlio. Aquele almoço vai sair, inclusive. Eu tô falando de um outro almoço 10 anos atrás. Mas ele falou, cara, essa letra é muito especial, né? Enfim, e eu nunca tinha prestado atenção, mas justamente fala por trás desse vamos nos permitir, né? Que ele coloca na letra, tem toda a questão da abertura política e o fim da ditadura, tá? É muito emocionante quando você pensa nesse contexto, né? E essa música esse ano voltou a ser, tipo, meio que um hino, assim, agora. Exato. Do segundo turno, assim. Foi muito, muito maluco. 40 anos a gente tá pensando, né? Meio que nas mesmas coisas. Mas eu acho esse álbum maravilhoso, né? Tudo com Você é uma das minhas favoritas do Lulu. Tem Scarlet Moon, que eu acho um bafo. Então, assim, é realmente muito bom. O Lulu, curiosamente, antes desse disco, o sucesso inicial dele é na trilha sonora de Menino do Rio, que é aquele filme que sai no final de 81. E é um filme que tem De Repente Califórnia, né? Que ele fala que não é ele que canta, mas é a música dele nessa versão do filme. E ele tem Tesouros da Juventude também. É uma trilha que também tem a Gangue 90 com Perdidos na Selva. Então era meio que assim o início de uma fase em que o cinema nacional também ia se casar com essas músicas que estavam sendo feitas pela juventude, né? Tanto que posteriormente a gente ia ter Bete Balanço, Tropo Clipe, Areias Escaldantes, outros filmes dessa leva carioca que iam ter trilhas desses artistas, assim. Então era uma troca, digamos assim, bem fundamental. Essa trinca aqui é tudo muito, tipo, é carioca até não poder mais, assim, né? Tipo, todo mundo vem com esse sotaque gigantesco. E acho que depois, nos anos seguintes, São Paulo vai ter que se movimentar pra fazer frente a isso. Que no ano que vem a gente vai falar, né? Mas... Não, eu ia dizer que São Paulo tava na sua fase esquisitos, né? Eles estavam fazendo as coisas mais estranhas possíveis. E, obviamente, essas coisas não chegavam no Rio, mas eles estavam fazendo coisas muito estranhas, porque é talvez a fase de maior produção, digamos assim, da vanguarda paulista, né? Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, essas coisas todas, eles estavam produzindo coisas muito intensas, muito malucas. E eu acho que aí a gente pode destacar 2 discos fundamentais dessa fase de 2 mulheres que eu acho fantásticas. Que um é ATT Espíndola com Pássaros na Garganta, que pra mim é talvez um dos maiores discos dos anos 80. Eu sou completamente apaixonado nesse disco. Quem nunca ouviu, tem que ouvir pelo menos uma vez pra, sei lá, pensar o que tá acontecendo aqui, que é completamente surreal, assim. A forma como ela canta, a forma como ela coloca as coisas. E o segundo disco é o da Eliette Negreiros, o Outros Sons, que tem a direção e a produção do Arrigo Barnabé. E também é um disco 100% assim, a primeira vez que você ouve, você fica... Não é possível, eles fizeram isso nos anos 80, o que está acontecendo? É tipo a primeira vez que você ouve Clara Crocodilo e você fica assim, o que eu tô ouvindo, o que tá acontecendo? Só que dessa vez é tipo assim, com a voz da Eliette, e eles transformam a voz dela, eles fazem coisas malucas, assim. Eu acho Outros Sons um disco também muito, muito foda, muito representativo dessa fase. E aqui em São Paulo a gente também teve essa
essa relação que eu falei da música com o cinema, por exemplo. A gente vai ter uma série de filmes do Ícaro Martins e do José Antônio Garcia, como Olho Mágico do Amor, Onda Nova, Estrela Nua, que vão ter todas essas pessoas envolvidas. O Arrigo vai fazer trilhas, a Cida Moreira tá presente nos filmes, às vezes ela aparece cantando. Acho que Onda Nova, até o Caetano Veloso aparece. Então tem umas relações meio malucas, assim, O Onda Nova é o que tem o Casagrande, não é? Isso, tem o Casagrande. É uns filmes bem malucos, assim, completamente coisas que só poderiam existir nos anos 80. E tem essas relações Sabe o que é? bem interessantes. É que eu queria que o senhor me descabaçasse. Eu amo essa cena. Amo. Esse filme é perfeito, esse filme é perfeito. E aí depois tem uns homens jogando futebol de calcinha e sutiã. Tudo. Esse filme é, assim, surreal, os anos 80. Parabéns pra eles. Posso puxar um aqui de São Paulo também, que eu acho bem significativo dessa época. Primeiro porque ele é um baita marco da cena independente, que é o Arnaldo Batista com Singing Alone. O Arnaldo vinha de um período muito, muito transtornado mentalmente e emocionalmente. Desde do término do relacionamento com a Rita Lee, ele não foi mais o mesmo. E, consequentemente, depois com o fim dos Mutantes, com a saída dele dos Mutantes, ele entrou numa espiral maluca de consumir LSD em excesso. Mas ele se concentrou para produzir esse disco, que é o Singing Alone, que, como o próprio nome diz, é ele cantando sozinho, mas ele também toca todos os instrumentos dentro do disco. Ele é um trabalho que sai em 82 pelo selo Baratos e Afins, que vai ser um dos marcos dessa cena paulistana, que vai apresentar Fellini, vai apresentar muita coisa foda dali pra frente. Mas o mais importante é que ele grava esse disco em 81, e no final de 81 ele sofre aquele acidente que até hoje as pessoas não sabem se ele caiu ou se ele tentou se suicidar, que ele cai do apartamento, né? Ele passa um tempão internado e aí depois sai esse disco, assim. Então, ele meio que chega como uma representação de toda essa carga emocional do Arnaldo nesse período. Quem assistiu o documentário Loki, eu acho que é bem significativa essa parte dentro do trabalho, né? Eu vou puxar também nesse sentido, assim, de pessoas que estavam num momento complicado, o Nuvem Cigana, do Lobo Borges, porque é apenas o segundo disco dele em 10 anos, né? Depois do Via Láctea de 79. Ele tinha feito o Clube da Esquina com o Milton em 72, que, aliás, muito legal. Vocês fizeram com o Thunderbird, né? O episódio muito massa. Aliás, 72, que ano? Muita coisa excelente, né? Enfim, histórico. Mas e depois desse disco, fizeram uma grande pressão para ele gravar o primeiro disco solo, o Tênis. E ele tinha 20 anos, né? Foi muita pressão e ele saiu meio que como andarilho pelo Brasil, enfim, usando coisas malucas. E ele passou 7 anos sem lançar nada, né? Lançou Via Láctea em 79 e aí volta em 82 com Nuvem Cigana, que essa música, a faixa título, já tinha sido gravada no Clube da Esquina de 72. Ele faz uma versão. E tem músicas muito lindas, né? Enfim, todo o começo do disco, Todo Prazer, A Força do Vento, que é lindíssima, A Vida Nova, Viver, Viver com o Milton Nascimento, é um disco que é como se fosse... Ele voltou de onde ele parou com o clube, assim, as composições são de alto nível. Tem só alguma atualização timbrística com alguns sintetizadores e tal, mas é um disco muito, muito sensível, muito bonito, assim, que lida também com essa melancolia que ele viveu nesses anos todos, né, de sumiço. A própria capa, assim, é meio sombria, né, ele olhando de frente, mas tem tipo uma sombra, umas cores muito, muito tristes, assim. Mas é um disco bem bonito, gosto muito. Izinha, quer puxar algum? Não, vocês puxaram aí já os que eu ia puxar. Eu ia deixar o do Robson Jorge e Lincoln Olivetti, você não vai falar? Ah, esse é uma bomba, é verdade. Esse é um grande álbum. Brazilian Boogie. Nossa, o que falar, né, desse álbum. Assim, eu acho que a gente... Tem um documentário que eu já falei aqui pro pessoal sobre... especialmente sobre esse álbum, né? Que fala muito da história do Lincoln Olivetti, assim. E eu acho esse álbum, tipo... É isso que o Fernando falou. Dá meio que uma cara pra nossa discoteca. E, ao mesmo tempo, os arranjos também, assim, tipo... Muito do que, sei lá, música carioca, me parece. Assim, Sim. sabe? Foi muito, tipo...
legitimado nesse álbum, assim. Tipo, se eu quisesse mostrar o que é música carioca pra alguém de fora, assim, eu acho que eu mostraria esse álbum, assim. Eu acho que tem todo o swing, tem toda a malemolência. Eu gosto demais desse álbum e, sei lá, né, mistura boogie, jazz, MPB, funk. Então, assim, ele é perfeito. Eu acho que esse disco, ele é uma bênção e uma maldição, porque eu acho que pelos próximos anos ali, o que vai ter de gente copiando o estilo deles, assim, é inacreditável. Coisas idênticas. Até hoje, né? Até hoje. Sim. Mas é engraçado que esse disco tem uma coisa meio disco, assim, né? Só que o disco já tinha morrido há 3 anos atrás, tipo... Morrido, não no Brasil, né, amigo? Brasil, então. Como sempre, é um atraso, né? Mas ainda rolava principalmente nas novelas. Eu acho que ainda tava em alta, sabe? Teve uma novela sobre isso, não tem? Nos anos 80? Dance Dance terminou em 79. Não, 79? Ainda era 70. Então, acho que isso que o Nick queria perguntar. Era isso. E tem muita sonoridade dos discos que o Robson, enfim, o Lincoln fez arranjo para Rita Lee, etc. Exato. Tem toda essa cara final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas é engraçado, o Nick falou que até hoje ficam chupinhando esse álbum. Eu produzi uma música do Lau e Eu, e tem um pouquinho desse disco também, foi mal. É isso. É bom pra caralho, tem que chupinhar mesmo. Tem que fazer mesmo, uma fonte inesgotável, né, desse tipo, desse gênero musical no Brasil, porque tinha pouco, né, feito com tanta qualidade, com tanta maestria, assim, e enfim. E é um groove, assim, que é puta merda. É muito foda, fazer um bloco especial aqui das cantoras, pode só passar pra não esquecer nenhuma delas, já que é minha função enquanto entrevista. Sandra de Sá, com o disco que na época ela ainda se chamava Sandra Sá. É o disco que tem olhos coloridos, ela tá belíssima na capa, muito com jaqueta de couro. É um disco muito, muito bom, então vale a pena voltar, ouvir, tá remasterizado no Spotify. Tem várias faixas muito fodas, mas eu acho que preciso urgentemente falar com Cassiana, tipo assim, muito, muito boa. Tem uma levada esse disco, assim, muito legal. Zizi Posse, nesse ano ela lança Asa Morena, é o grande, tipo, sucesso da carreira dela. Ela vende, tipo, mais de 100 mil cópias na época, ela passa a ser conhecida, famosa. Então acho que é interessante para talvez conhecer um pouco desse lado anos 80 da Zizi. A gente falou, a Elis morre nesse ano e eles lançam em disco o ao vivo dela em Montreux. Não tá no Spotify essa versão do disco. É lindíssimo, tem no YouTube só. A apresentação tem completa no YouTube, acho que de uma qualidade bem boa atualmente. Se não tiraram, né? Estavam naquelas brigas lá, mas enfim. Além disso, a Clara Nunes lança Nação. Seria seu último disco, porque ela vai falecer em 1983. Acho que é um disco super bonito. Tem capa do Elifas Andreato. É um disco que tem Ijexá. É um disco, assim, que vale a pena ouvir com atenção. E falando também em cantoras que morreram, tem a saudosa Baby Consuelo. que ela lança Cósmica nesse ano. E é tipo assim, o último grande disco dela. Porque ela veio… Toda a fase inicial dela de carreira solo, pós Novos Bands, é tipo assim, muito foda. E Cósmica é tipo assim, ela eleva as coisas a um nível surpreendente. Tanto que a gravadora deu tanto dinheiro pra ela que falaram, você pode ir pros Estados Unidos mixar esse disco. É um disco muito, muito foda. E depois, sei lá, depois ela vai entrando numas bad trips e daí as coisas vão ficando ruins até que ela vira crente e aí tudo descamba. E hoje em dia ela fica falando bobagens, né? Mas Cósmica, tipo assim, ainda continua muito bom de ouvir, assim. É muito pop, meio anos 80 e tem uma levada maravilhosa. E tem até as coisas mais esquisitas no meio funcionam e fazem sentido, assim. Já que estamos falando de anos 80, a gente não pode deixar de falar de Rita Lee, obviamente. Ela que vinha de uma sequência de trabalhos espetaculares. Tem o disco homônimo de 1980, o Saúde de 81, e ela lança em 1982 esse que agora tem titulado como Flagra, mas ele foi lançado como um álbum homônimo. É aquele que tem na capa ela e o Roberto, tipo, numa fake piscina, assim, eles estão meio que desnudos ali. Tem Flagra, que é a música de abertura, tem Frufru, tem Vote em Mim. É um descasso, assim, é bem Rita Lee anos 80, essas coisas oscilando entre músicas altamente pegajosas e outras canções que são meio piadotas, assim. Então vale muito a pena ouvir esse também. É muito bom esse.
Eu ia falar de uma coisa que é importante de 1982, que é um disco ao vivo, que o disco em si não é tão bom, mas ele capta um momento muito específico, que é o começo do fim do mundo, o primeiro festival Sim. punk que acontece no Sesc Pompeia. Ele vai reunir nomes diversos, como Cólera, Inocentes, Ratos de Porão, Olho Seco. E aí, eu acho que é um marco muito simbólico desse movimento punk que estava acontecendo em São Paulo, assim. Eles fizeram o festival meio que para tentar apaziguar as diferentes gangues punks que estavam acontecendo. No segundo dia, dá um monte de BO no festival. Tem umas fotos, assim, maravilhosas, porque o festival, para quem conhece o Sesc Pompeia, ele acontece ali na ruazinha do meio da fábrica do Sesc Pompeia. Então, as fotos, assim, são, tipo, muito históricas. Tem um documentário de 2016, se eu não me engano, que se chama O Fim do Mundo, Enfim, que conta essa história. Eu acho que é um capítulo bem importante de coisas que depois se transformariam nesse braço fundamental do que é o punk brasileiro, assim, com os discos que viriam a seguir do Ratos de Porão, da Inocentes e de tudo mais. É isso. Perfeito. Só para citar, antes da gente ir pro bloco dos discos internacionais, Gonzaguinha com Caminhos do Coração. Nessa época ele era um dos grandes nomes da MPB, aí circulava bastante pelo Brasil, tocava bastante. Alceu Valença com Cavalo de Pau, que é um disco que marca essa mistura de ritmos de um jeito bom esse. muito interessante, é um descasso, recomendo muito que vocês ouçam. Beth Carvalho com Traço de União, outro descasso dela, que vinha de uma Muito bom sequência de também. obras muito importantes ali no final dos anos 70. O Act, que é o grupo mineiro de música instrumental / experimental, com o Act 2, muito bom. Milton Nascimento com Ânima, outro trabalho incrível dele nos Nossa, anos maravilhoso. 80. Pepeu Gomes com um Raio Laser aí também fazendo suas maluquices doidas com a guitarra. E é isso. Vamos para os blocos internacionais, meus amigos. Bora. Eu acho que a gente pode começar com o maior de 1982, quiçá o maior da década ele. de 1980, porque Michael Jackson veio com tudo, com Thriller. É um disco onde praticamente todas as composições foram singles e foram lançadas como singles, trabalhadas como singles. É um marco do videoclipe, é um marco do processo de produção, de composição, de arranjo. Um trabalho que incorpora desde elementos de música africana ao pop, a disco. É Michael Jackson em sua melhor fase, dançando pra caramba, fazendo apresentações espetaculares ao vivo. E que disco, amigos, que disco, hein? Você gosta? É ainda o mais Fernando? vendido da história? Ele é, eu acho que é, volta e meia. Ele tinha esse título, né, até uns anos atrás. Eu acho que ainda tem, né? assim, Porque nem se vende mais disco, então eu acho que ele é o disco mais vendido da história. É que eu lembro Enfim, que há uns anos ele saiu, ele perdeu esse título, mas ele voltou, se eu não me engano. Sim. Eu adoro esse disco. Minha mãe ouvia muito quando eu era pequeno, assim, antes de eu ter consciência sobre as coisas. Mas é um disco, assim, é quase humilhante, né? Você tem, na sequência, Thriller, Beat It e Billie Jean. Os 3 singles mais massivos, assim, que algum artista pode ter lançado, né? É um disco muito forte, né? Enfim, e aquela introdução de bateria da segunda faixa, Baby Be Mine, é tipo assim, é a melhor começo de segunda faixa de disco. É sensacional, me dá raiva aquela virada de bateria, assim, é muito foda, muito foda. Eu gosto muito dos detalhes desse disco, assim, por exemplo, a levada de chimbal na música título, Thriller, é muito foda, assim, tem muita coisa que se você ficar ouvindo com calma, com atenção, tem muitos detalhes de produção, pra quem gosta né? desse... É incrível, né? É incrível. É muita coisa. Essa época já era o Quincy, né, que tava produzindo as coisas dele. Quem produz acho que é o desde segundo. O anterior, esse e o próximo, é a trilogia. É, o Off the Maravilhoso. Wall, esse e o Bad. E, cara, assim, é de uma musicalidade suprema, né? Enfim, eles gastaram muito tempo no estúdio, nas batidas e na produção e nos takes de voz. Enfim, o Michael chorou um monte, porque ele é muito perfeccionista, ele sofreu muito pra chegar no resultado, mas chegou num puta resultado de uma maestria, assim, suprema, né? E sabe o que é o mais legal? O Off the Wall, ele já era um disco, assim, espetacular. Pra mim, ele é tão bom quanto. Só que quando ele vai pro Grammy, ele é praticamente ignorado nas categorias principais. Ele ganha 2 ou 3 prêmios de categorias, tipo, aquelas subcategorias pra colocar artistas pretos.
E aí ele abraça esse sentimento de, cara, eu vou fazer um disco tão foda que vocês não vão ter como ignorar. Tanto que ele faz o Thriller e leva praticamente todos os prêmios principais no ano seguinte com esse trabalho, assim. Pra mim é espetacular. Vou falar do 1999. É difícil falar isso para falantes de língua portuguesa, né? 1999. 1999. É, exatamente. Tem até música do Capital Inicial que chama 1999. Enfim, por isso que eu quis falar em inglês. Você puxou uma memória horrível. Horrível, foda, né? Enfim, 1999 foi um ano difícil. Mas enfim, esse é o 5º disco do Prince e eu acho que foi o primeiro que estourou mesmo, assim, né? Justamente por causa dos singles 1999 e Little Red Corvette. Nossa, música. Que são musicaço, né? E é engraçado porque é um disco até meio lo-fi, assim, se você ouvir. É um disco muito louco, ele soa muito saturado, as vozes são meio distorcidas e tal. É um disco bastante ousado, né? A batida cheia de efeito em alguns momentos, isso é muito louco. E é engraçado como eu acho o Prince, mais que o Michael, o grande visionário dos anos 80 em questão de sonoridade. Porque você ouve esse disco que é de 82, mas você ouve coisas que foram acontecidas assim, em 88, em 89, em 90. Toda essa linguagem pop de drum machine com sintetizador e o tipo de composição. O Prince era muito descarado nesse lugar pastiche dos anos 80 antes de se tornar pastiche, né? Enfim. E é interessante porque junto com o Michael, ele foi um dos primeiros artistas negros a pintar na MTV, né? Sim. Justamente com os clipes de 1999 e Little Red Corvette. E eu lembro que era muito polêmica essa questão, né? Tem até um vídeo do David Bowie questionando algum apresentador da MTV por que não rodava mais artistas negros na programação deles naquela época. E o cara tenta dar uma justificativa sem pé nem cabeça, enfim. Ou seja, naquela época, ou você era Michael Jackson ou Prince para aparecer, né? Enfim, teve sua importância, mas era muito bizarro como as coisas aconteciam, né? E, enfim, a música título 1999 é sobre aquela paranoia da Guerra Fria, de ameaça nuclear e aquela teoria da conspiração de que o mundo ia acabar no ano 2000. E aí o Prince fez uma música, bom, se vai acabar no ano 2000, a gente vai fazer uma festa como se fosse 1999, vamos botar pra fuder e tal. E o resto do disco, assim, tematicamente é putaria, né? Assim, bem Prince, assim. Let's Pretend We Are Married, Lady Cab Driver, que, assim, é muito explícito, né? Enfim. Mas é um disco lindo, eu adoro esse disco. Eu sempre tive problema com o Prince, porque vocês lembram daquele filme do Pateta, de 95, que ele vai com o filho dele. Isso, e tipo aí um acampamento, né? Eles vão com trailer bizarro. E aí eles cruzam os Estados Unidos pra ver o ídolo do filho do Pateta e tal. E ele era baseado no Prince, assim, e eu odiava aquele filme, eu odiava aquele artista, assim, achava, tipo, muito cafona. Então pra mim foi muito difícil gostar de Prince, mas... Eu amo aquele filme. Você lembrou agora. É muito icônico. Mas depois que eu consegui ouvir Prince esquecendo desse filme, tudo mudou. Esse filme é muito simbólico pra se tornar um canon de que o Pateta e seu filho são negros. Esses tempos surgiu essa discussão e esse filme verdade. É muito simbólico pra essa história. Mas eu gosto bastante. Maravilhoso. Eu acho o ano de 1982 muito emblemático no sentido de transformações da música pop, porque é o ano que o Roxy Music, que é a puta banda referência ali da cena inglesa, lança o último trabalho de estúdio, que é o Avalon, que talvez seja um dos mais conhecidos por causa do sucesso de More Than This, que é uma música que até hoje toca nas rádios noturnas assim, do mundo todo. Nas Alfa FM. Tem 1000 versões, né? E a grande música de encontros e desencontros também. Sim. Mas é muito curioso como o Roxy Music foi justamente a banda que meio que viria a pautar uma série de outros artistas que nasceram nessa época. Então, nesse mesmo ano, a gente tem o Duran Duran lançando o Real, a gente tem o Simple Minds com New Gold Dreams, a gente tem o Yazoo com Upstairs at the Eric, a gente tem Depeche Mode com a Broken Frame e o Talk Talk, que antes de fazer pós-rock, fazia um synth pop delicioso com The Party's Over, assim. Pra mim é meio que
a aglomeração do que tem de mais característico, mais gostoso e que depois Que eu seria mais amo. copiado Tudo que na eu década amo na de 80 música por vários britânica. artistas, Tudo que eu amo. Só na o música sintetizador comendo solto Ai, em todas que essas bandas, né? delícia, bom Tipo, demais. Com muito É sentimento. neon, é cabelão, é jaqueta Mas com de muito couro. sentimento. Não é aquela cafonice americana. Ai, Sim. tem muito sentimento envolvido ali, gente. Ai, de mim que sou romântica. Ai, de mim que sou romântica. Ai, posso puxar uma maluquice aqui? Puxa. Eu vou puxar, acho que é o álbum que eu mais gosto. Não vou falar o The Clash, porque eu gosto, mas eu acho ele… Enfim, tem umas ressalvas muito grandes. Eu amo o Big Science da Laurie Anderson, eu já falei. Ai, é aqui. maior. Tudo. A Tudo. maior, tipo assim… O que é este álbum? Todo Uma mundo obra viria de arte. copiar. Deveria Uma ser obra de exclusivo. E é o arte. álbum, Moma. ainda é a coisa mais ouvida Eu grito dela, né, no Moma. Spotify. É Eu muito fico assim, louco. é tipo as coisas mais esquisitas. Eu acho que nos anos 80, eles deixaram as pessoas fazerem as coisas mais doidas que elas Sim. queriam e deram dinheiro pra isso. Isso é Sim. muito bom. E é muito louco que esse álbum ele chegou a segundo lugar na parada britânica, gente. Não, é surreal é surreal isso Que? fazer sucesso. O Superman é tipo meio um hit, assim, da É o época. hit dela. Assim, É o hit dela até é hoje, o hit né? dela até hoje. 8 minutinhos de hit é. experimental. Não, e o que a galera chupinha desse álbum hoje em dia não, até é… hoje. não é- As cantoras não que o Renan brincadeira. recomenda toda então, semana é tudo cópia desse Eu sempre falo, é sempre alguma coisa que tá Mamãe. copiando a Laurie Anderson com alguma coisa em cima. Mamãe, não. Esse disco é muito foda, eu acho que ele sintetiza muito o que é a Laurie Anderson. E ela a forma produziu. como ela produz, como ela experimenta, como ela cria coisas, como ela é muito inventiva, assim, como ela é sempre muito… O símbolo do que é realmente você dizer avant-garde, assim, é a Avant-garde, Laurie Anderson, porque ela tá exatamente. sempre muito na frente. Tá E eu mesmo. acho que vale puxar aqui junto a Kate Bush com Sim. o The Dreaming. Ai, tudo. É um disco super esquisito. Na época ele foi recebido de forma super estranha, as pessoas não Foi estavam bem entendendo. divisível, assim, tanto da imprensa quanto do público. As pessoas não sabiam muito o que tá acontecendo aqui. Ela tá meio raivosa, ela tá gritando. E tá acontecendo umas coisas estranhas. E é super curioso porque esse disco, hoje em dia, ele é super cultuado. Ele é um disco que vários artistas já falaram favorito que da amam Bjork. muito. É o favorito da Bjork, é o favorito do Big Boy, é um dos favoritos da Fiona Apple. É tipo Tudo. assim, as coisas mais aleatórias, mas todo mundo gosta porque é tipo um disco em que a Kate Bush se permite fazer tudo que ela quer, porque ela queria fazer realmente esse disco mais agressivo, que ela se entrega a essas outras experimentações. E eu acho que ele é um disco muito fundamental para que depois exista o Hounds of Love. Sim. Assim. É muito importante que ela faça esses experimentos, entenda onde ela quer chegar com a voz dela. E eu acho que é um disco muito interessante dessa categoria mulheres com liberdade no estúdio para fazer o que elas bem entenderem. Tudo. E ela também produz esse disco, né? Ela produz junto com a Roma Até no programa Baran. que a gente gravou sobre o Hounds of Love, a gente fala como o fracasso, entre muitas aspas, desse disco foi o que fez com que ela se isolasse numa fazenda, se distanciasse da imprensa, e aí ela tivesse o tempo de imersão pra fazer o Hounds of Love, assim. Então meio que eles são dois discos muito conectados ali, né? E acho que é o primeiro que ela faz no estúdio dela mesmo, em casa, né? Sim, Então sim. tem todo um processo de aprendizagem, assim, que resultou no Hounds of Love. Eu gosto bastante desse disco aí. Quem também faz um disco do seu próprio jeito, de um jeito muito caseirinho e que contrasta muito com o que era a produção da época, é o Bruce Springsteen com Nebraska, que talvez Putz. seja um dos trabalhos mais melancólicos do mundo. Ele fez esse Então. disco todo registrando com um gravador portátil que ele tinha na época. Ele mostra pra gravadora e a gravadora, por incrível que pareça, fala assim: isso tá bom, tá perfeito, é isso que a gente vai lançar. Ele teve pouquíssimos ajustes na pós, assim, então teve pouca refação. E eu acho uma das coisas mais bonitas da carreira do Bruce Springsteen, assim, é o meu favorito dele, é o trabalho que eu mais gosto, é totalmente lo-fi, triste, a própria imagem de capa, assim, é muito triste, toda a atmosfera dentro desse disco é uma coisa que me toca bastante e contrasta muito com o que ele viria a fazer depois e o que ele tinha feito antes, sabe? Então, outro trabalho sensacional do Springsteen. Bom, acho que a gente pode falar um pouco do rock, que assim como o pop também estava vivendo um momento de transição ali. O Led Zeppelin, de fato, estava morrendo com Coda, que é tipo uma coletânea, assim, e tal. Morreu. E aí, ao mesmo tempo, estava nascendo essa nova onda de metaleragem do UK com Iron Maiden, Nossa, o vou Number até of the botar minha Beast, calcinha aqui. o Judas Priest com Screaming for Vengeance.
Colocando Judas Priest é as uma banda roupinhas mais de couro. velha, né? Mas são coisas que eu não gosto, mas enfim, tem que pontuar aqui que temos fãs roqueiros e eles vão cobrar a gente, então tá Posso te falado do recomendar rock. um disco que é rock. Esse não é pra ouvir de calcinha, é pra botar uma camisolinha. É o Dire Straits. Eles é sempre lançam Love Over Gold. É um descasso, são só 5 músicas. A faixa de abertura tem tipo 14, 15 minutos. Mas é de um refinamento, de um arranjo, de um cuidado. Tipo, é o puro creme do soft rock, do dead rock, assim. Eu sei que o grande sucesso deles vai ser no trabalho de 85, mas esse disco, assim, eles tocam pra caramba. Vale muito a pena quem não conhece o Dire Straits mergulhar com esse disco, assim, que é sensacional, é muito bem tocado. É a tua cara esse disco, né? Mas não entendi, você gosta, Kleber? Eu gosto muito de Dire Straits. Ele eu gosta falo- do legal. Dire Straits. Que legal, você sempre me surpreende. Cara, pra mim, Dire Straits eu sempre falo. Nós aqui, Sexta-feira à calcinha. noite, acender o É derby, botar uma calcinha É e botar o isso. Dire Straits pra tocar aqui. Tudo. Que cena. Nesse mesmo campo aí tem o Fleetwood Mac com Mirage também. Ai, é Esse babado. discão de Eu soft amo rock, Hold Me. bonitão. Eu odeio Sim. Hold Me. Eu ia puxar pro outro lado do rock, que é esse lado barra pesada, que estavam surgindo coisas muito boas, como o segundo disco do Dead Kennedys, o Plastic Surgery Nossa, Disasters. dá os punk medo tem coisa boa. Essa capa. É uma capa é uma foto de um fotojornalista, Michael Wells. Ai, Tem várias dá bandas uma- punk dessa época que usam, porque é dessas coisas meio... Bem expositivo, né? Bem expositiva dessa coisa, vamos super. mostrar a Sim, fome na África. Sim. E aí eu acho que o próprio Dead Kennedys tinha esses discursos muito fortes de combater esse tipo de coisa, esse tipo de exploração. E acho super interessante, tanto que na versão desse disco no Spotify, ela tá junto com o EP de 81, o In God, In God We We Trust, Trust. Inc. É. E é tipo, são duas coisas muito fodas. Esse disco, esse EP, eu acho essa fase toda, Gelo Biafra, assim, tipo, o maioral, o fodão. E esse disco é muito bom dessa barulheira toda. Eu acho que tem outras coisas nessa fase que são muito interessantes de outras bandas, como O Bad Brain, o gente, Bad pelo amor de Brains. Deus, é um descasso. Bad Brains. Descasso. Gigantesco. É o começo do hardcore, né? Sim. E aí também tem o do Bad Religion, How Could Hell Be Any Worse. Eu acho que é uma fase que o barulho tá ficando cada vez mais alto, assim. Então é bem, bem interessante. Ô, Isa, você não vai falar do The Clash, não? Eu achei que alguém ia puxar. fala, Alguém que... puxa aí. Eu gosto bastante de Combat Rock, mas hoje eu tava mais querendo jogar luz mesmo Você com tá- menina. Quem vai falar do Pode Combat falar, Rock? pode Alguém tem falar, que Fernando. Você quer falar? Não, eu queria que a Isa falasse. Mas Gente, o que a gente pode falar desse álbum? Esse alguém álbum é falou do perfeito. Pornography do The Não, Cure também. então, o Pornography eu não Ó, gosto. Pedro Rafael Carvalho, nosso Bertazzi, apoiador, me ele falou: desculpa. Pornography é o meu fave desse É, ano. É um baita então, discão, é o é, início de uma fase é. muito boa do Cure, né? Rafael Bertazzi, nosso amigo mechapeiro, ama o Pornography. Mas, Nossa, gente, eu acho assim, divino o Pornography. Eu acho assim, ai, como é bom ser gótico. é pesadão, né? Mas o Combat Rock, vamos lá. Gente, o que a gente pode falar, né? Tem Rock the Casbah, tem Should I Stay, Should I Go, Straight to Hell. Tem uma das minhas músicas favoritas, tipo Get to Defendant. Tipo, eu acho brabíssimo esse álbum, mas é o meu favorito? Não é. E aí? Mas é o E disco aí? do Jovem Briga. Punk. O Jovem Punk É, o sempre Jovem Punk. Esse aí, nas festinhas de play, assim, sempre botava esse disco pra tocar. Mas é que assim, o Sandinista é aquela porrada de 80, né? Que já é tipo, pá. Aí vem o Combat Rock, tipo assim. Gente, eu só tô problematizando, entendeu? Mas eu gosto, tá? Assim, em resumo, eu gosto. Fernando, o que você diz desse álbum? Eu acho que eles chegaram no mainstream, né? Assim, finalmente É e tal. E são grandes singles, né? Eu adoro Rock the Casbah, que é uma composição do baterista, né? Inclusive, assim. Ele começou a fazer esse teminha no piano e tal. É um disco muito legal, mas é o último disco do The Clash. Eles não suportam, né? A porrada do mainstream verdade, e acaba a banda, assim. verdade. Tipo, eles têm até o último disco que, assim, nem deveria ser considerado, assim. É isso, Então, é isso. como adeus, né, enfim, da formação clássica, eu acho foda o disco. Mas o Sandinista é muito melhor, com certeza. Tem duas coisas aqui que eu queria falar. A primeira, a gente falou um pouco ali da Laurie Anderson e como a gente tinha espaço para artistas esquisitos fazendo esquisitices.
E aí tem um movimento de vários compositores muito fodas nessa época. A gente tem o Philip Glass com Glassworks, que é um trabalho Ai, Glassworks fantástico. é tudo! O John Verdade. Cale com Music for a New Society. O Brian Eno, que estava dando continuidade à série Gente, é Ambiente, e verdade. lança o Ambiente 4 on Land. Tem o Glenn Gould, que é um puta compositor e intérprete de músicas de grandes compositores clássicos, com The Goldberg Variations. A gente tem o Hiroshi Yashimura com Wave Notation 1, Music for Nine Postcards. Então, assim, são vários artistas de música ambiente, de música de vanguarda, de É experimentações, verdade. assim. São trabalhos essenciais e que vão impactar Todo um muita gente babado. ainda hoje. O Philip Glass até hoje é um cara Todo que, assim, mundo. ressoa na obra de uma infinidade de artistas, mas eu sou uma garotinha city pop e esse ano, assim, é premiado de coisas fantásticas da música pop japonesa. É Tem a mesmo. Henri com o Heaven Beach, a Taeko Nuke com Clichê, a Takako Mamiya com Love Trip, mas o meu favorito de todos os discos de city pop de todos os tempos é o do Tatsuro Yamashita, é o For You. O city pop normalmente ele se divide em duas categorias. Uma que é essa coisa mais pop disco dance ali dos anos 70 e a outra que olha para esse pop litorâneo dos anos 60, então muito inspirado pelas melodias do Brian Wilson, e é o que o Tatsuro faz nesse disco, assim, ele é um disco altamente nostálgico, inspirado pelo esse pop dos anos 60, mas de uma linguagem totalmente atualizada e com um refinamento instrumental e estético, assim, impecável. Todas as músicas são tocadas de um jeito, assim, muito cuidadoso, muito minucioso. Só tem no YouTube, não tem nas plataformas de streaming ainda, então recomendo muito que vocês ouçam. Até naquele especial que eu gravei de 10 discos essenciais de city pop, esse é o que eu coloco em sim. primeiro, assim, porque é muito, muito bom mesmo. E eu acho legal que você falou da estética. Eu acho a estética das capas, né? Das artes, tipo, eu acho muito bonita, assim. Sim. Acho muito É moderno. impecável. Tem o do Makoto Matsushita, que é bonita também. Parece, tipo, que é um álbum que saiu agora, sei lá, do Torimua, sei lá. Tipo, Pessoas muito chiques legal. fazendo música Pessoas chique. chiques, exatamente. Não, eu só ia te citar que a gente falou antes dos góticos e dessas coisas de rock pesado. Acho importante citar A Kiss in the Dream House do Silks and the Benches, porque é um álbum que tem muito dessa pegada gótica, pós-punk, mas também tem muita coisa psicodélica nesse disco. É um disco que vai influenciar uma caralhada de gente. Tipo, o LCD Sound System sempre cita esse disco. Acho que é um trabalho Que interessante tudo! pra se conhecer a Silks, assim, porque é bem estranho, bem essas coisas que a gente tá falando aqui que eram possíveis ser feitas nos anos 80, né? Com certa originalidade. Bauhaus também lança coisa esse ano com The Skies Gone Out, completando Que é essa, ótimo também. A capa essa maravilhosa. triadezinha gótica, assim. E dessas maluquices, é importante frisar que é o ano que o Cocktail Twins surge e eles lançam o sim. Garlands, que é um disco estranhíssimo, Banda da minha mãe. maravilhoso, assim. Ouçam o Wax and Wayne e vocês vão ficar pra sempre assim, gente, o que tá rolando? O que está rolando? Diga lá, Fernando. Eu queria falar sobre um disco, não sei se vocês vão permitir aqui, porque é um disco ao vivo, mas se chama Vai The lá. Name of This Pode. Band. The Name of This Band is Talking Heads. Tudo. Que é um disco duplo ao vivo. E no primeiro disco é a turnê deles de 78 e 79. Gravações dessa era, que é o primeiro, o segundo e terceiro disco. E o segundo disco é aquela turnê de 1980, que é a turnê do Remaining Light, que é um disco que a gente comentou aqui no episódio de 1980, que é um disco fudido, assim. E é muito legal, eu gosto muito desse disco e muita gente tem muito carinho por esse disco, né? Enfim, ele vendeu legal, assim, então a galera conhece. E eu acho muito interessante porque eu, pessoalmente, não gosto muito do terceiro disco, não pelas composições e pelos arranjos, mas eu não gosto muito do som do terceiro disco, que é o Fear of Music. E nesse álbum ao vivo, eles fazem eu versões adoro muito esse, legais. Que absurdo. Não, eu adoro também, eu não gosto do som dele. Tem alguma coisa que me incomoda no som em si. E aí Ele é bem eu gosto muito. pós-punk, bem sujão, assim. Normal nesse. Eu gosto também, mas eu acho que as versões aqui são bem bacanas, assim. Eles fazem Cities, que é uma versão super legal e tal. E aí, no show de 1980, a banda começa a crescer, né? Sai do quarteto, vira 10 pessoas e depois vai resultar no Stop Making Sense, que é aquele disco Que é ainda ao vivo mais tem um filme inacreditável. também. Assim, né? Sim. Exato. Mas eu acho muito legal eles se desenvolvendo, assim, de um quarteto pra aquela big band, assim. É muito foda as versões que tem aqui.
Tem um ponto muito importante dessa época, que é nós todos indizinhos aqui, que é a questão do college rock, é o princípio da cena independente de fato ali nos Estados Unidos, que é onde nessa época pequenas bandas começam a circular. Então a gente vai ter o R.E.M. com Chronic Town, que é aquele EP maravilhoso que apresenta o R.E.M. para muita gente ali. Tem o Missions of Brahma com Versus, que é um outro discão de pós-punk, de indie, assim, essencial dessa época. O The Fall com Rex Education Hour, que é outro espetáculo na carreira da banda. E paralelo a isso, a gente tem uma questão que é a do indie pop, assim, que é o Ecstasy com o English Statement, que é um baita descasso, e principalmente o Orange Juice com You Can Hide Your Love Forever, que é esses discos que trazem bem essa coisa meio jungle pop mesmo, guitarrinha, chiclete lá pra frente, que depois o Smiths vai aperfeiçoar nos trabalhos deles também. Então, é meio que um princípio de muita coisa importante que viria a surgir ali ao longo da década de 80 também, né? Bom, já que em algum momento da noite aqui a gente falou sobre Alpha FM, a gente não pode deixar de citar o maior álbum Alpha FM de toda a história, que é o Toto 4, ou Toto 4, que tem clássicos como Rosanna, Make Believe e o maior de todos, Africa. Que puta merda, Perfeito. né? Assim, Maior canção já composta. Qualquer noite que você saia de madrugada, você vai ouvir essa porra de música, não importa quando. Precisa. Pra ir fechando, eu quero citar, pra não ficar de fora, a Grace Jones com Living My Life, que é o álbum que tem My Jamaican Guy. Infelizmente no Spotify estão aquelas capas horrorosas. E não tem a capa maravilhosa do Jean-Paul Godet, que é a capa que ela tem o rosto recortado, a testa tá suando, tem um negocinho branco colado no olho. Mas acho que é um disco que às vezes as pessoas não voltam tanto ao Living My Life, porque logo é um disco que vem um pouco antes de Slave to the Rhythm e Island Life, então é meio difícil, mas eu acho que é um disco que vale ser ouvido de novo. Tem esses flertes dela com o reggae, essas misturas interessantes que ela estava experimentando nessa época. Acho bem interessante. Eu só queria falar rapidinho de dois. O quarto disco do Peter Gabriel solo, ele é interessante porque tem uma consolidação, né, do negócio da world music e tal. O Peter Gabriel é um cara muito chato, mas ele tem coisas bem bacanas. e eu gosto bastante desse quarto disco. E, aliás, tem um documentário da BBC dele produzindo esse quarto disco que é bem legal. Tem uma música sensacional que é Shock the Monkey, que foi um single bem popular na época. E ele, enfim, tinha alguma coisa de semelhança com o Kate Bush, né? Usando Fairlight e a exploração de samples e tal. É um disco interessante desse ano. E outro cara que eu conheci recentemente, eu recomendo aqui, é o Joe Jackson. Alguém já ouviu falar no Joe Jackson? É um artista inglês que começou meio punkzinho, assim, e tal. Mas nesse disco, ele fez desde música punk até música erudita pra trilhas de filme e tal. E esse ano de 82 ele lançou um disco muito legal chamado Night and Day, e tem um single que talvez vocês conheçam, que é a música mais famosa dele, chamada Stepping Out. Muito bacana. Ele sai da fase punk e explora influências como Cole Porter e salsa e música caribenha. É um disco muito legal, muito refinado e pop ao mesmo tempo. Assim, engraçado porque as capas parecem que hora é uma coisa meio disco, tipo Sylvester, daí outras parecem que é meio jazz, tipo, muito louco. Exato. Ouvi, não conhecia não. Esse disco é muito legal, muito legal. Eu recomendo. Night and Day. Citações rápidas aqui pra gente fechar. Vamos lá. Só pra não dizer que a gente não citou. Phil Collins com Hello, I Must Be Going, então. Que eu sei que a Isa curte. Tem Luiz Alberto Spinetta com Kamikaze e Charlie Garcia com Yendo de la Cama Living. Tem The Descendants, que é um descasso com Milo Goes College, é uma capa icônica, assim. Icônica. Importantíssimo da época. Para os proggers, tem Rush com Signals, que é outro sucesso da banda na década de 1980. Tem o Sparks, grupo que viria influenciar Franz Ferdinand e outros milhares de pessoas com Against My Pants, que é um disco bem interessante. Lou Reed com The Blue Mask. Tem também a banda antiga do Nick Cave, que é o The Birthday Party com Junkyard, que é bem interessante também.
E pra fechar aqui, Marvin Gaye com Midnight Love. Sentiu falta de algum disco? Ai, em lá 82 também tem o… Depois que eu citei- Tem o EP de estreia do Sonic Youth. Ah, é Eu acho que é verdade. importante. muito foda. Tem que falar. Tem que falar que os nossos pais Ei, ei, nasceram, ei. entendeu? É importante, ali é um marco geracional. Nós só existimos porque eles existiram. É isso, Sonic Youth. Sentiu falta de algum disco? Então vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, @podcastvfsm. Conta pra gente quais são seus trabalhos favoritos de 1982. Como sempre, não dá pra falar tudo, mas falamos aqui os que mexem com o nosso coraçãozinho. Fernando, muito obrigado pelo seu retorno aqui, pela sua participação especialíssima. Você que é sempre citado aqui toda vez que sai alguma coisa do Matraca ou coisas que tem o seu dedo como produtor, a gente sempre referencia e cita aqui. E deixa espaço aí para você compartilhar suas redes sociais, onde as pessoas leem, ouvem e acompanham o seu trabalho. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Minhas redes são Fernando Risk, com C mudo no final. E tem o meu selo também, Matraca Records. Vejo vocês lá. Boa! Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Vamos lá, pessoal. Nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Mas antes, vamos lá, que tem Albinho da semana, hein? Eu tenho dois aqui que eu acho que são bem bons. Acho que o primeiro é em comunhão com meu amigo Renan Guerra, que é Always Blood com End in the Darkness, Hearts Aglow. Quero muito ouvir. Mais um Tudo. discão, começa pela capa que é sensacional. Eu acho Tudo, que né? ela tem um Maravilhoso. amadurecimento lírico muito grande dentro desse Sim. disco. God Made Me a Flower, eu acho que é uma das grandes canções da carreira dela. Mas Sim. ainda assim, tem a parte instrumental, a produção do Jonathan Rado, que mais uma vez se consagra como Ai, que raiva, né? Que geração. raiva. Tudo Bom, lindo pelo menos demais, acabou a cara. banda pra fazer coisa Exato, boa pra fazer depois, coisa né? boa, porque me devolva meu Fox, disse o cuzão. Nossa, mas eu me arrepiei inteiro ouvindo a primeira vez, assim, muito bonito. O que você achou, Bem Renanzinho? bonito. É um disco lindo, né? Ele é grandioso e ele tem uma coisa de te acolher, assim, um negócio… É surreal, é muito bonito. Eu fiquei encantado, tá realmente, se não para de ouvir aqui em casa. Eu acho que ela… Como você falou, ela cresceu ainda mais, assim. Ela se mostra cada vez mais complexa e mais interessante. Eu acho que é um disco pra gente ouvir e ir descobrindo cada detalhe da produção, das letras e tudo. É um disco que pede, assim, que a gente tire um tempo com ele e vale a pena demais. Tudo. Exatamente. Quem vai aqui na carona, então? Nick, o que você traz? Bom, vamos lá para algumas diquinhas. Semana passada a gente falou do Dosage, né? O trio formado pelo Gabriel Arbex, Lucas Vilela e Fernando Dota, nossos amigos aqui. E eles voltaram com mais uma musicona essa semana. Chama Uma Vitória Distante. Se a primeira vai para um negócio tipo meio prog, assim, essa vai pra uma coisa quase tipo meio Explosions in the Sky, assim, meio tipo um negócio mais espaçado, mais lento e tal. Eu curti pra caramba. Prog de progressista, né? Eu tô bem curioso pra saber o que vem por aí nesse disco deles. Minha segunda dica é a TK Maidza, com Nights in December. Ela é do Zimbábue e ela voltou com uma música nova fodida de Ela é boa, mano. Ela é boa. É um, Que linda ela. é um Ela é- pop. Você não conhece com- ela, Renan? Você vai amar Não o trabalho Você dela. vai amar, amigo. Nossa, ela é Vou ouvir tudo. aqui. Nossa, é bom pra caralho. Você está Ela lendo voltou onde com- essa informação sobre a música dela? Ah, tô vendo no Música Instantânea. Eu leio seu site. Enfim, puta, música pop com os toques de R&B maravilhosa, assim. A produção tá belíssima. E que voz dessa mulher, puta que pariu. Ela é da 4AD agora, Renan. Ela participou de uma coletânea tá bem pensando aqui. legal. Eu não sei se foi Cocktail Twins que ela regravou, mas eu acho que ela regravou alguma coisa, assim, pra essa série. E minha última dica é um disco que já é meio velhinho, na verdade. Que é o Sorry, com Anywhere But Here. Que a gente acabou não falando aqui, é o Sim, segundo disco sim. deles. Eu achei ele bem mais…
exatamente pop, mas ele é mais fácil que o primeiro, Sim. assim. Sim. Mas continua aquele Sorry que a gente gostava do primeiro disco, assim, de ter umas letras meio esquisitas, de ser um rock divertido e Eu tal. vou falar, cara, esse álbum eu tava com… Fala mesmo, habla mesmo. Habla. Tava com expectativas mais altas, mas esse álbum meio que passou, assim, pra mim, cara. mesma eu sensação não da sei. Eu gostei Tipo, muito dos singles o quando single achei saíram. bem legal. mas o Nossa, disco daí eu o fiquei álbum achei bem qualquer desinteressado. nota. Não, eu Que gostei triste. bastante. Que triste. Eu- gostava muito do primeiro. Eu tô só conseguindo botar a minha lista de discos em dia agora, então eu só consegui ouvir esse disco que saiu, sei lá, tipo em outubro agora. Então… Saiu em maio do ano passado. Mas enfim, eu gostei. Eu posso dar mais uma chance, eu vi mais uma vez. Eu achei que ele realmente é mais fácil, assim, ele é mais tranquilinho que o primeiro. Mas enfim, é um bom disco. E é Boa. isso. Tá. Menino Renan War, o que você traz? Bom, vamos lá. Começando com os singles. O Gui Borato lançou um single junto com o inglês Lake Turner, chamado Repeater. Vai fazer parte de um EP que o Lake Turner vai lançar, chamado Further Now. Saiu pelo selo Last Night on Earth. Bem interessante, bem para as garotas da pista. Eu assim, vou no ouvir The Edgers. The Edgers. Vou ouvir. Isso. Seguindo nessa linha das garotas da pista, pelo selo do Gui Borato saiu o EP de estreia de um produtor chamado um produtor chamado JP Castro, que o nome dele é João Pedro Costa, ele é do Recife. Ele é bem novinho, o EP se chama Deliberate, saiu pela DOC, que é a gravadora do Gui Borato, né? Que tem distribuição pela Que Compact, babado. aquele selo alemão. É bem interessante, tem umas misturas, assim, é bem experiências e ambiências. Então, Deliberate JP Castro. Uma coisa que o Spotify me relembrou que existia e eu nem lembrava, era uma cantora chamada Alex Winston. E eu amava ela em Nossa! 2010, 2012. Ela, Você que… ela só tem um disco chamado King Kong. E ela nunca lançou nenhum outro disco. Ela lançou singles, algumas coisas. Ela teve um projeto Nossa, junto eu com lembro o cara desse nome. do MSMR, sei lá como falava o nome daquela banda. Mas enfim, ela nunca mais existiu e daí ela lançou um EP. Nossa, memórias. Memórias, Ela lançou um EP eu pra lembrei. celebrar 10 anos desse disco. Eu tô tipo assim, meu Deus, cacurei de vez. E é bem interessante, ela traz algumas versões novas de algumas faixas do disco. Traz umas versões ao vivo que ela gravou no A Takeaway Show do La Blogotech. Só palavras de 2010, 2012. Nossa, amigo, aqui, que tudo. mas achei bem interessantinho La isso, vou te Blogotech. mostrar. Só coisas Também antigas. Saudades, Meu Deus, Vincent essa, hein, Moon. cara. Gente, eu Não, fiz La aula Blogotech com ele. Você fez o quê? Eu fiz uma aula com o Vincent Moon quando ele veio a primeira vez pro Brasil, 2010, gente. Olha que loucura. Ele sempre nos presenteou com o bafo que é Metá Live at Parque da Água Branca. E, Jussara e Kiko no trenzinho do Parque da Água Branca. Tudo. E alguém entrega uma caixa de ovo de presente pra Jussara. Enquanto ela tá cantando, e ela aceita e agradece. É a coisa mais linda. Enfim, esse não é o tópico do assunto. Maravilhoso, saudades. Esse já Além é uma de- dica pro próximo bloco, no caso. Seguindo aqui, a cantora chilena Camila Moreno lançou uma espécie de… Ela chama de álbum de remix, mas eu acho que é tipo um EP. Se chama Rei Secreto. Tem algumas versões das faixas do álbum dela de 2021 chamado Rei. E eu recomendo especificamente a faixa Déjame, que tem participação da Lido Pimenta e da Ximena Sarinaina. Acho que é interessante para quem tá nessas vibes de conhecer artistas latinos. E aí pode ir além, quem sabe ouvir o disco completo da Camila Moreno. De disco, saiu o novo disco da Honey Dijon, Black Girl Magic. É para quem gosta de um house, é para quem dança, é para quem é queer. É um babado, eu achei assim maravilhoso. Vamos lá. Tem a participação da Pablo e da Urias. Tem. Quero talvez não comentar disso. Talvez não. Porque, ok, estão lá, gente. Elas estão lá, tá bom? Vocês vão lá e dão um play, vocês podem ouvir. Tem a Pablo e tem a Urias. Um sucesso pra ela. Mas tem outras faixas muito legais, gente. Muito, muito boas. Eu gosto muito de Drama e eu gosto muito de Work, que entra tipo um saxofone. É tipo assim, muito, muito foda. É aquela coisa assim, meu Deus, é a Honey Dijon. Eu amo a Honey Dijon.
Então, Black Girl Magic é um discão, assim, pra você fazer o drink mais chique que você tiver em casa e dar play. Que dá muito drink bom. no inferno. Esse. Babado. Clever Fati. Vamos lá, começar pelo singles. Liv, cantora, compositora norte-americana que lançou um discão em 2020, anunciou um novo para 2023. O disco se chama Girl in the Half Pearl e a música é White Animals. Você que gosta de um R&B com aquele fundinho de neo soul, se joga que é uma delícia. Chance the Rapper está vivo, sim, e ele vive muito E com bem música porque ele boa. lançou uma música boa. Opa! Se chama Ya Know, tem participação do King Promise e é parte daquele projeto dele que ele chama sempre algum artista plástico para produzir uma tela inspirada pela música dele. É o Chance maravilhoso, batidão eletrônico ali, rimando por quase 6 Babado. minutos, assim, bem bom. E fazia tempo que não lançava coisa boa, hein? Puta Sim. merda. Recomendação aqui do nosso querido apoiador, o Pedro Carvalho. Ele falou, olha, saiu uma banda de uns artistas lá da minha região, ouça aí, e eu fui ouvir, é muito bom mesmo. Leves Passos, com a música Atrás dos Olhos, é uma parceria entre Ayla Lemos e o multi-instrumentista Felipe Couto, que já trabalhou com nomes como Máquinas e Arquelano. A música tem coprodução do Regis Damasceno, da Cidadão Estigado, e é um kraut rock, assim, uma pegada bem gostosinha. Pra quem gosta do Radiohead ali da fase em Rainbows, eu acho que é uma delícia esse jogo. E ela meio que abre passagem pro primeiro álbum de estúdio da dupla cearense, que será lançado no próximo ano. Discos. Fernando Mota, Jonathan Tadeu e Vitor Brauer se uniram para dar vida ao Quebra Asa, que é o mais novo lançamento da geração perdida. Discão, barulhento pra caramba, assim, bem imprevisível, ruidoso, mas muito bem tocado. Tem ecos de Deftones, de Mudhoney, de Alice in Chains e todas essas outras roqueiragens que a gente gosta. Então recomendo bastante. E o Dive, meus amigos, aquela bandinha deliciosa de Dream Pop que a gente gosta muito, lançou um disco que é o Live at Murmur Theatre. Ele foi Jura? gravado em 2017. Ele saiu como um documentário no Tidal em 2018 e agora ele chega Nossa. como disco a todas as plataformas de streaming. Tentando. Estão tentando. E eu recomendo muito porque esse disco foi produzido logo após a reabilitação do Zachary Cole Smith, que é o vocalista da banda e ex-namorada da Sky Ferreira. Da Sky Ferreira. E assim, tá muito bonito, é muito bem tocado e a versão que eles fazem pra When You eles são Sleep do muito My bom, Bloody velho. Valentine é sensacional, tá lindo Ai, demais. amiga, eles são assim. muito bom. Mas Eles eu são acho que o muito grande álbum da semana pra mim é a volta do BK, rapper fluminense, com Ícaros. É um discão, assim, a estética é impecável, muito bem produzido, com umas letras fortíssimas e tá repleto de participações especiais. Tem presença do Lennon, do Lucas Carlos, tem presença da Marina Quero Sena, ouvir. da nossa queridíssima Bebé com a música Em Nome do Que Sinto, Júlia Mestre e até o Carlos do Complexo em uma das canções. Ó, BK, cara, não tem erro, assim, é só discão, só disco muito bom. ele é bom demais. E esse é mais um baita trabalho dele, assim, então recomendo muito que vocês ouçam. E você, minha amiga Isadora Almeida, a mulher que gerencia todos os shows que vêm e não vêm para o Brasil. Exatamente, vamos lá, cansadíssima. Gente, singlezinho, Fingers of Steel, do Shame. Vem álbum novo aí, em fevereiro. Gostei, estou no aguardo. Ouvi o álbum do Phoenix, o Alpha Zulu, não sei ainda, assim, tem duas músicas muito ruins. Sucesso pra eles. Não, tipo assim, tem duas músicas muito ruins e eu nunca tinha achado uma música muito ruim do Phoenix, então Qual? eu fiquei tipo, Eu vou porra, te tem falar que um dos duas singles bem- eu já achei bem o ruim. Alpha Zulu é horrível. Essa Ah, Alpha sim, Zulu e Alpha uma Zulu outra é chata. é horrível, tipo assim, é a pior eu música que eles já fizeram. Eu achei um disco ok, Não, assim, tipo, Não, nota então, 7. Dei nota 7. Exato. Ah, você deu? Não vi. Não, então, daí eu ouvi o álbum e eu gostei, tipo, assim, só achei que tem duas músicas ruins. Entendeu? Então Sim. tá Ah, ok. tá Então, bom. Tá bom. Eu tá gosto da bom. música Quezra, me levou pra Quezra, 2009. exatamente. É tipo, eles fizeram assim, a receitinha de bolo ali deles. A pegaram melhor umas pra mim coisinhas. continua sendo aquela Identical que eles já tinham lançado. É, assim, que eu já acho tinha uma lançado no puta filme. música boa, assim, a No levada The de Rocks. sintetizador e bateria ali. É a trilha muito do bom. filme da Sofia Coppola. Então, e daí, gente, o que eu vou trazer aqui é tem uns mesezinhos, mas vou colocar aqui. O álbum Treasure da Gwyneth, aquela cantora. Ah, é um país Gal- bizarro, né? Galesa.
É. É. Então, ela era do The Pipettes. Meu irmão vai ter um gatilho pesadíssimo aqui agora, porque a gente ouvia aí, sei lá, em 2000. Nossa, a gente tá só 7, sei resgatando lá. umas coisas aqui, assim. Mas Meu então, Deus. mas daí a Gwyneth, tipo, na carreira dela solo, ela já lançou, esse é o segundo álbum dela, eu acho. Ou o terceiro? É o Agora eu não terceiro, lembro. amiga. Acho que é o terceiro, né? É. E aí Ela tem um em canta... 2015, um em 2018 e um em 2022. Esse é o terceiro, isso aí. E aí ela canta em Cornish quase todo o álbum, né? Que é essa língua celta que tava se perdendo, enfim. Mas eu acho um álbum muito bonito. Ela é Bem uma legal. cantora que, tipo, se modificou, assim, durante os anos. Ele foi indicado ao Mercury Prize esse ano, achei bem interessante. Então eu achei um álbum bem bonito, assim. Quem gostou é da Kate LeBon, quem gostou da Quem gostou Nossa faz barulho. Maravilhosa. Quem gostou faz barulho. Qual que é, Kleber? Ih, tô ruim da cabeça. A que tem Kate música LeBon, Lonely. como é que é o nome da outra lá? A outra que nós amamos. A que é a mais velha, a que lançou pela Partizan, caralho. Que a gente amou o álbum, Kleber. Meu Deus do céu. Amiga? Ai, que inferno ter que fazer tudo nesse podcast. A Betty Orton, caralho. Betty Orton, a velha. A véia. A véia. Coitada, linda. Não, mas é isso. Quis dizer que, tipo, quem gostou desses álbuns talvez curta a Gwyneth. É isso. Então, vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Minha amiga Isadora Almeida, o que é este bloco? Renazinho, nesse bloco a gente traz diquinhas atemporais. E pode ser também o quê? Qualquer coisa. Ou seja, é uma roleta russa. Arrasou. E hoje a gente tem dica conjunta, né? Meu amigo Kleber Fak. Temos, Vamos falar amigo. então do documentário dos Racionais das ruas de São Paulo pro mundo na Netflix. O que você achou? Direção da Juliana Vicente, e eu fiquei chorando as 2 horas que eu assisti. Pra mim foi muito emocionante assistir documentário. Eu tenho uma história muito curiosa com Racionais. Pra quem não sabe, meu pai tinha uma vidraçaria. Eu era assistente de vidraceiro. O cara que era o vidraceiro-chefe, ele me implicava muito com... Na época eu ouvia Marcelo D2, ele falava, isso aí não é rap de verdade, você tem que ouvir Racionais. E ele quem me introduziu ao universo dos Racionais, ele explicou toda a história envolvendo o Sobrevivendo no Inferno, que era o disco favorito dele. E esse cara, o Leomir, ele veio a falecer, tipo, muito novo. Ele morreu com 27 anos, quando eu tava indo no primeiro ano da faculdade, assim, na semana que eu cheguei na faculdade, ele morreu num acidente de trânsito. E me emocionou muito, assim, assistindo da forma como ele narrava, o quanto Racionais foi muito impactante pra ele. E eu acho que esse documentário, de maneira geral, é muito isso, assim. Ele mostra o quanto o Racionais mudou a vida de muita gente, impactou a vida das pessoas. E é muito forte, assim, eles são a maior coisa que a gente tem hoje na música brasileira é Racionais, assim, é de uma potência absurda. É muito interessante ver a transformação da banda ao longo dos anos. Muito feliz de ter gente filmando eles desde o comecinho, assim, desde o início do início. Tem gente registrando, o Brau magrão, assim, muito novo, todos eles muito jovens ali. Então, assim, em termos de documentar, de resgatar esses materiais de arquivos, a Juliana Vicente, que é a diretora, faz de um jeito, assim, muito espetacular. Eu gostei que vai acompanhando bem pelos discos mesmo, assim. Então, cada fase que seu disco ali, meio que fecha uma historinha em torno disso, assim. E bonito, assim, muito bonito. Eu tenho uma implicância um pouco naquelas partes onde eles se unem, os 4 ali, pra ficar riscando no mapa, porque eu sinto que não avança muito. Eles fazem isso, sei lá, 2, 3 vezes, mas meio que não leva pra nada. Eu acho que seria muito mais proveitoso se ficasse naquela parte deles só compartilhando as fotos e relembrando as memórias. Mas, de maneira geral, assim, a parte quando ela se aprofunda nas histórias de cada disco e mostra o impacto deles, a cena deles tocando em cima de uma meia água, com som bosta, com todo mundo cantando junto, assim, Nossa, pra mim uma das coisas mais bonitas que eu vi, assim. Tipo, me arrepiei inteiro assistindo e me arrepiei agora lembrando, assim. Só Mas de você falar, eu também me arrepiei de novo. Nossa, é um baita documentário. E você, o que achou? Você falou da direção da Juliana, e eu acho muito importante que, apesar de ser um filme que está na Netflix, ele tem
essa produção de pessoas pretas e de pessoas que estão ligadas ao Racionais e de produtoras ligadas a eles. Por exemplo, a produção da Preta Porter é muito fundamental para o que o filme é. Porque eu acho que o filme não é as pessoas contando a história dos Racionais. A gente não tem jornalista branco lá dizendo que os Racionais foram importantes. A gente não tem medalhão da MPB chancelando os Racionais. Sim. A gente tem os Racionais contando a sua história. Perfeito. Isso é muito importante depois que a gente teve, sei lá, durante 30 anos, a imagem deles sendo lida da forma que as pessoas queriam pela mídia, sabe? De como os jornais transformavam a imagem dos Racionais em alguma coisa violenta, em alguma coisa que criava violências ou tensionava violências, o que nunca foi o que o Racionais é. E eu acho que o mais interessante é como o filme apresenta a amizade dos quatro. Sim. E como essa amizade é fundamental para que eles enfrentem todas as barras pesadas pelas quais a banda vai passar, assim. Porque nos momentos que a gente pensa, a banda já tá, assim, muito consolidada, eles já são a porra dos Racionais, eles ainda enfrentam coisas muito bizarras, assim, tipo aquele pós-virada cultural, Sim. que tudo acontece. É tipo assim, eles são os Racionais, olha o que vocês estão fazendo, sabe? De novo. E eu acho que essa narrativa é muito cuidadosa. Eu acho que a forma como o filme é construído, e por ser um filme, não ser uma série, e de ser bem desenvolvido, de ter uma narrativa super envolvente, dura tipo 2 horas e passou super rápido, assim, quando eu acabou falando, nossa, acabou já. Foi tipo assim, sentei e assisti. E você fica mergulhado naquela história, assim. Eu acho que é um documentário extremamente importante que ele exista, assim, e que abra um caminho para que a gente tenha outras histórias e outros espaços de resgate dessa importância dos Racionais, assim. A forma como eles apresentam essa importância mesmo da banda para o fortalecimento dessas pessoas que vivem na periferia, desses outros artistas que vão surgir a partir dos Racionais. Eu acho que é um filme, assim, muito, muito bonito e que todo mundo tem que assistir o quanto antes. Perfeito. Boa. Quero muito ver. Ai. Fiquei até emocionado de novo de falar do filme, porque é muito, muito bom. Então, está disponível na Netflix, assistam. Mas vamos Tô lá. louca pra ver. Minha amiga Isadora Almeida, qual a sua dica de hoje? A minha dica de hoje vai pra vocês 3, que saiu aqui o What's in My Bag da Dry Cleaning. Acho que vocês vão amar. Ai, tudo. Assistam, tá bem legal, gente. A What's in My Bag, acho que todo mundo aqui já sabe, né? Os ouvintes. A gente sempre fala por aqui do What's in My exato. Bag. Desde a primeira edição, se duvidar. Exato. No canal da Amiba, aquela loja clássica lá da Amiba. Califórnia. E a Dry Cleaning tá na Amiba de São Francisco e muito interessante, várias coisas legais. E é isso. Minha indicação é pra vocês 3, que eu acho que vocês vão gostar. Boa. Lacrou. Meu amigo Nick Silva, qual a sua dica de hoje? Bom, até dia 18 de dezembro estarei totalmente na Copa do Mundo de futebol. Certíssimo. Ele é boleiro. Ai, mas eu tô também, confesso, tava assistindo o Não, jogo assim, no celular, assim, tipo, no aplicativo. Que loucura. Não esqueça que vocês são héteros. Eu não acompanho o desporto chutebolas no meu dia a dia, mas de 4 em 4 anos desce o espírito ragatanga aqui, que eu adoro Copa. Eu também, foda. E puta, maravilhoso, assim. Beleza, tá envolto em várias críticas, várias... Crítica social foda, sim. Sim, É, mas... Sim. Então mas daí tudo, isso aí- então tudo bem, homofobia, né, Nick? A gente passa aquele paninho, né? Mas enfim, tá divertidíssimo. E quero acompanhar o jogo no dia que Então esse sua podcast dica foi sai. a Copa. Tem jogo do Brasil? Sua dica é Copa. Minha dica A é dica vejam é- Copa, A porque dica é legal pra Copa. caralho. Vejam a Copa junto com o Nick e... Nossa, tô chocado o que aconteceu agora, gente. O que aconteceu? A página quebrando o tabu, falando mal da roupa da Débora Seco na Copa. Falando que ela não deveria usar essa roupa. Porque mulheres jornalistas esportivas sofrem assédio. O que a gente tá vivendo? Enfim, segue. Metaverso. Assistam a Copa com o Nick. O Nick vai Acompanhe estar no fazendo Twitter, live porque é tweets. divertidíssimo. É isso. Já tem o primeiro meme da tapioca homofóbica, tá divertidíssimo. Tapioca homofóbica. Que horror, gente, que horror. Enfim, tá bom, vai. É isso, eu acho, né? Demos nossas dicas e encerramos e vamos para os comentários. Comentários referentes à última edição do programa. Nunca haverá outra cantora como Gal Costa. Uma edição muito emocionante. Aqui várias pessoas conheceram o nosso podcast pela primeira vez. Muita gente nova ouvindo, compartilhando. Então foi bem legal. Comentário do Bruno Garcia, 82. Ele falou: obrigado por me fazerem chorar igual uma cachorra enquanto dirigia.
E lembrar que Gal ainda tem muita coisa legal fora da discografia oficial, como participações especiais, Um Gosto de Sol e Solar com Milton Nascimento, e até boas músicas descartadas. Orquídea Negra descartada do Bem Bom, Gal sempre será gigante. O @ListenToFelix falou, dando play com a certeza de que vou chorar bastante, carinha triste. Aí ele retorna depois de ouvir e diz, como vocês disseram, achei que ia ficar triste, mas foi feliz, que linda homenagem. Comentário do underline Rodrigo Berg, ele falou: que coisa linda esse episódio, meninos. Me emocionei demais. Um programa com a altura do que Gal Costa foi e sempre será pra nós. @Renan Guerra, parabéns pelo corre. Os depoimentos deram mais detalhes do quanto genial e fodona Gal era. Obrigado. O @Guilhermismos respondeu a pergunta de qual era a música preferida dele da Gal e ele comentou: Hotel das Estrelas. Ouvi tantas vezes quando me mudei pra Minas Gerais e fiz a viagem de carro. Melancólica, meio irônica, muito foda. Programa lindo. Comentário do Cafarias 200, ele falou: Caras e Bocas é um disco que me pegou desde a primeira ouvida. O disco singular é o Recanto, pensado pelo Caetano. Não é um disco fácil, mas a cada audição fica melhor. Outra coisa boa é que na turnê desse disco vi meu único show dela. Pena que não pode ser seu último no Primavera Sound. Um dos motivos de comprar os 2 dias foi vê-la fazendo Fatal. O @RenanNNCS falou: escutei hoje e está impecável. Eu tenho o vinil de Fantasia, mas o de 1969 e o Fatal tem meu coração também. Viva Gal. Comentário do Rick Nick, ele falou: o episódio foi maravilhoso como sempre. Eu acho que o disco que mais ouvi foi Domingo ou Fatal, mas ultimamente tenho me apaixonado pelo cantar. Gal Imortal, vai deixar muitas saudades, coração pretinho. @Tiali Monteiro falou: tenho um carinho especial por Caras e Bocas. Nos ao vivos, acho o show do Recanto ainda melhor que o álbum de estúdio. E o último comentário aqui da Roberta Martinelli: Gal. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar o meu trabalho no meu site musicainstantanea.com.br. E essa semana, eu e meu amigo gaúcho separatista Renan Guerra, gaúchos da Jingle, para falar sobre o novo álbum de estúdio deles, A Vida é uma Granada, um dos grandes lançamentos agora desse final de ano. Ouça aí que o programa ficou bem legal. Eu sou @Almeidadora no Instagram, Almeidadora _ no Twitter. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Lá no Screen vocês podem acompanhar toda a cobertura que eu fiz do Mix Brasil. Acho que ficou bem legal. São 10 textos, talvez entre alguma coisa a mais. E alguns filmes já logo devem chegar nos cinemas brasileiros. Então, para quem quiser acompanhar um pouco mais, tá lá no Screen. Eu me inspirei por você e fui ver o filme. Pra tu ver. Ai, que tudo. Aí eu vi Pantera Negra 2. O que você achou desse off-topic aqui que as pessoas eu achei uma mal? bosta, não gostei. Achei bem ruim. Ah, tá bom. As pessoas falaram que era ruim mesmo. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, e se você for uma pessoa abençoada, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa aqui das gravações ao vivo, como a Tuane Malmon, o Matheus Ernest, a Beatruzes, o Fabrício Neri e o Jefferson Kozenieski, todos cheirosíssimos e maravilhosos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, Fernando, e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.